Saudações, senhoras e senhores, aqui é Diogo Rafael Moreira do site controversiacatólica.com. Esta é a primeira controvérsia católica de 2021 e ela é sobre nada mais, nada menos do que a ordenação de mulheres. Uma bomba lançada nesse mês de janeiro pelo assim chamado Papa Francisco. Começamos então esse ano de 2021 tratando de um antigo projeto dos modernistas. Já nos anos 60, Dom Helder Câmara louvava aqueles que tinham a coragem de ir até as diaconisas, ou seja, aqueles que gostariam de levar as reformas do Concílio Vaticano II, que transformou completamente a face do catolicismo, transformou o catolicismo em algo que é, na realidade, modernismo. Já colocava Dom Helder Câmara que os mais adiantados, os mais progressistas, queriam ir rumo às diaconisas. E é isso precisamente que já vemos se insinuar neste começo de 2021. Mas se você não quer começar 2021 com todas essas transformações desagradáveis que fazem as pessoas mais conservadoras sentirem aquele mal-estar, mas você quer começar contemplando a liturgia segundo as rubricas de São Pio X, as festas dos santos tradicionais, as devoções tradicionais, eu convido você, antes de mais nada, a adquirir o calendário Controvérsia Católica 2021, que nós elaboramos com muito carinho para todos os fiéis católicos tradicionais do Brasil, para que tenham à sua disposição um poderoso auxílio para a piedade, aqueles que têm missal e querem saber hoje qual é a festa litúrgica, ou então se vai ter que fazer jejum ou abstinência, querem saber certinho qual é a devoção do mês, querem saber se há alguma indulgência para essa tal devoção. Saibam que agora vocês têm uma boa referência, que é o calendário Controvérsia Católica 2021. Então aqueles que quiserem ter essa boa referência e querem também ajudar o canal do Controvérsia Católica, façam a gentileza de adquirir o calendário Controvérsia Católica já à disposição. R$ 79,90 com frete, basta fazer uma transferência, um depósito, um Pix para as contas do Controvérsia Católica, do Apoie, e enviar o endereço que nós mandamos para você o calendário Controvérsia Católica 2021. Isso para nós católicos tradicionais. Para aqueles que ainda estão na ilusão de que o modernismo é catolicismo, que Francisco é Papa, que o Vaticano II é alguma coisa de católico, nós temos sim a realidade das diaconisas. E por que já falo em diaconisas? Sendo que aqui nós temos apenas as acólitas e as leitoras, que na prática aí já leem mesmo, já distribuem a comunhão, já fazem tudo isso. Mas por que eu já estou falando em diaconisas? Porque, meus amigos, quem é bom entendedor já sabe que, falando-se em admitir como ao leitorado e ao acolitado mulheres, isso significa prepará-las para um futuro sacerdócio. Isso não é simplesmente, o que já seria o bastante, o ensinamento do Concílio de Trento, que na seção 23, sobre o sacramento da ordem, vai dizer que leitorado, acolitado e outras ordens, o hostiário, o exorcista, né, desde, na verdade, se formos ver a tonsura que já recebe, né, o iniciante, o primeiro passo para a ordem sacerdotal é a tonsura, se faz como que uma coroa na cabeça, corta-se, né, um pedaço fica como uma coroa à cabeça, né, já assinalando aquele que será um ministro de Deus, já dizendo, este aí é diferente dos outros, ele não é um leigo, ele é um clérigo. E depois que recebeu a tonsura, isso nos ritos tradicionais, já das eras mais antigas da igreja, já assinalado o clérigo, ele vai recebendo certas funções. Então, primeiro, ele recebe a função do hostiário, e depois ele vai avançando, recebendo mais funções que vai lhe preparando pouco a pouco para a grandíssima dignidade de sacerdote. É assim que funciona na igreja. Então é pouco a pouco, porque tal é a dignidade do sacerdócio, que está intimamente ligada ao sacrifício mais augusto que se oferece sobre a terra da Santa Missa, que não é de repente que se recebe o sacerdócio. Não é assim, de repente, que se torna padre. Não só se faz uma longa formação no seminário, de anos, todos sabem,
Os padres levam anos para se ordenar, mas ali no seminário eles vão recebendo pouco a pouco certas atribuições. E essas são as ordens menores. O leitorado e o acolitado são ordens sagradas, fazem parte da hierarquia eclesiástica pela qual o candidato vai pouco a pouco se acercando do sacerdócio. Quando Bergoglio, chamado por aí de Papa Francisco, está admitindo as mulheres ao leitorado e ao acolitado, ele está preparando as diaconisas de daqui a alguns anos, e depois as sacerdotisas, e depois as bispas, e depois as cardeais mulheres, e depois as papisas. É isto, simplesmente isto. Se você entende da forma mais correta, da forma que se entendia até antes de ele assinar esse documento e criar esse pretexto de que agora, na verdade, o leitorado e o acolitado, diferente do que ensinava o Concílio de Trento, diferente do que ensinava até o Paulo VI, quando ele aboliu as ordens menores e deixou só essas duas, o leitorado e o acolitado, diferente do que eles ensinavam, agora, diz o Bergoglio, isso é para os leigos também, isso é para os leigos, não é para preparar para o sacerdócio nada. É claro que isso é um pretexto, é claro que isso é uma fraude, e nós denunciamos isso. E, aliás, vamos dar mais uma nota, mais um aprofundamento ao que nós dizemos aqui. Francisco, ele está de fato, na sua declaração, rompendo com o Concílio de Trento, rompendo com até aquilo que Paulo VI dizia, porque ele vai nos dizer então que o acolitado, o leitorado, eles não são mais ordens sagradas, eles são agora coisas que fazem parte do sacerdócio dos leigos. Então, o que até antes dele assinar esse documento era um não, as mulheres não podem receber o leitorado e o acolitado porque é só para pessoas que estão se preparando para o sacerdócio, agora se tornou um sim. Você tinha antes uma doutrina e agora você tem uma doutrina diferente. Como é, eu te pergunto, como é que o assim chamado Papa Francisco justifica essa mudança do não, mulheres não podem receber porque isto é uma ordem própria para aqueles que aspiram ao sacerdócio, para um sim. Não, agora as mulheres podem receber porque na verdade não é uma ordem própria para o sacerdócio, mas é para os leigos, para o sacerdócio dos fiéis, aqueles que recebem o santo batismo. Como é que ele pode fazer isso? Francisco faz isso usando do mesmo estratagema que o Vaticano II usou, do mesmo estratagema que Paulo VI usou para abolir as ordens menores, que João Paulo II utilizou para todas as suas inovações, que Bento XVI usou, todos eles usam o mesmo estratagema. Qual que é? É o estratagema do modernismo, é a heresia da nossa época. O que distingue os hereges do nosso tempo dos hereges do século XVI, os protestantes, dos hereges do século IV, os arianos, dos hereges do século XII, XIII, os albigenses, etc, 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 é que eles erram de uma outra maneira. O erro deles é falar de uma evolução do dogma, uma transformação. Hoje se acredita numa coisa como verdade, que é diferente da verdade que se acreditava antes, porque aconteceu uma evolução, um amadurecimento, uma mudança. Mas não é essa mudança que existe, por exemplo, que é a mudança que a igreja admite como uma mudança possível, de uma sementinha que se torna depois uma árvore. Não. É uma mudança muito mais radical. É a mudança do ponto do absurdo, de uma verdade que diz assim, uma coisa é certa, e depois, numa outra época, essa mesma coisa agora é errada. É a negação da estabilidade da verdade, é a negação do dogma, esta evolução. Deixe-me explicar. Deixe-me explicar por exemplos. Até a época de São Pio X, ou melhor, até a época do Vaticano II, ou até mesmo, se a gente quiser um pouco além, até a promulgação do Catecismo em 92, de João Paulo II,
Era comum ensinar que as crianças não batizadas, elas, se morressem sem o batismo, iriam para o limbo e ficavam privadas da visão feliz de Deus, a visão beatífica. Esse era o ensinamento que está no Catecismo do Concílio de Trento, que está no Catecismo de São Pio X, que está em todos os manuais antes do Vaticano II. Depois, o que acontece? O Catecismo de João Paulo II, de 92, vai e diz que aquilo ali que era um não às crianças que não recebem o batismo, são privadas da visão beatífica, agora é um sim. Elas, na verdade, podem ir para o céu porque Deus é misericordioso e porque Jesus ama as criancinhas. Ensina o Catecismo de João Paulo II. Veja, isso é modernismo. Você tem ali um não antigamente e agora é um sim. O que Bergoglio está fazendo é a mesma coisa que João Paulo II fez. O que era até ontem ali, o não, as mulheres não podem receber o leitorado e o acolitado, agora é um sim. Paulo VI fez coisa semelhante no Vaticano II. A liberdade religiosa tinha sido condenada por todos os papas anteriores. Todos os papas, até Pio XII, todos condenaram essa noção de liberdade de expressão, liberdade de culto, liberdade religiosa. Aí vem lá Paulo VI e diz aquilo lá que era um erro, agora na verdade é um direito que as pessoas têm. Então isto é algo que claramente qualquer pessoa honesta percebe, isto não é de Deus. Uma religião assim que muda não é divina. É algo meramente criado pelos homens, é obra de mãos humanas. Isto é aquilo que Nosso Senhor disse, a tua palavra é sim, sim ou não, não. Aquilo que passa disso, aquilo que é esta evolução do dogma modernista é do diabo, é do maligno. Obviamente é do maligno. Obviamente é uma trapaça. Obviamente é uma mentira. É o que vem do pai das mentiras, do diabo. Então, meus amigos, que essa situação agora das diaconisas possa fazer você abrir os olhos, refletir mais sobre essa questão do modernismo. Procure ler a Pascendi do Papa São Pio X, condenando o modernismo, a encíclica, que denuncia exatamente o que Bergoglio está fazendo aí na sua cara. Procure ler o Decreto Lamentabile, que mostra como os modernistas, como Bergoglio, como Ratzinger, esses aí, negam a estabilidade da verdade, a imutabilidade da verdade. Veja também o artigo do padre Anthony Cecada sobre o Papa Pachamama, a profissão de heresia modernista do Papa Pachamama. Leia esses artigos, isso faz você refletir e se dar conta de que esses modernistas que vão do que era certo ontem para o errado, do sim para o não, do não para o sim, eles não estão a serviço de Deus e não representam Cristo. Eles representam, sim, uma grande apostasia da religião católica e a institucionalização, a instauração do modernismo, no lugar, nos ambientes onde se professava até antes o catolicismo. E se nós quisermos realmente o catolicismo de sempre, nós precisamos rejeitar, renunciar a essa mentalidade modernista, precisamos nos apegar ao que é a verdade imutável. E a verdade imutável sobre essa matéria é que não há diaconisas. A tradição apostólica não admite que as mulheres se preparem para ordens sagradas como o leitorado e o acolitado. E não é possível justificar esse tipo de mudança com base em uma evolução, porque o que Deus estabeleceu não pode ser mudado. O que os apóstolos estabeleceram não pode ser mudado. E a igreja existe para conservar e transmitir estas coisas. E não para ir caminhando e mudando e transformando e discernindo e refletindo como fazem os modernistas. A igreja dos modernistas não é a igreja de Jesus. A igreja dos modernistas, que é a igreja do Concílio Vaticano II, que é a igreja de Francisco, é a igreja de Satanás. Não é a igreja do sim, sim, não, não. Ela é a igreja do sim que se torna não, do não que se torna sim. É a igreja falsa. Então abra os olhos. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado por assistir este nosso primeiro vídeo polêmico do ano. Muitas mais, certamente, controvérsias irão vir e eu conto com a sua ajuda e com o seu apoio.
Forte abraço, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.